Olá, Pai do Senhor, mais um vídeo da Academia de Profetas para você. Se você não se inscreveu nesse canal ainda, se inscreva, dê seu joinha, compartilhe o vídeo. Se você já é inscrito, muito obrigado a você que já é inscrito no canal. Continue conosco, continue estudando a palavra de Deus conosco. Um abraço especial aí para você que é de fora do Brasil, para você aí que está acompanhando aí de fora do Brasil a Academia de Profetas. Continue conosco. Aqui nesse vídeo de hoje eu quero responder uma pergunta muito importante que não pode passar batido. Todo crente, todo ser humano tem que entender isso para poder dizer sim ou não para Deus, né? A questão é, por que a igreja evangélica ela diz que a pessoa tem que ser salva porque está perdida? Por que a igreja evangélica diz que o ser humano tem que aceitar Jesus? Por que isso acontece? Primeiro, quero explicar para você por que. Então são várias perguntas, né? Por que o ser humano tem que ser salvo? Porque está perdido. Por que está perdido? A questão é, querido, que quando o pecado entrou lá atrás, você já conhece a história de Adão e Eva. Eva comeu o fruto, deu para Adão, Adão comeu. Ali no jardim que Deus construiu e que Deus criou, e Deus colocou o ser humano ali, onde o ser humano era totalmente inocente, não tinha pecado, mas a serpente entrou, enganou e o pecado entrou. Quando o pecado entra, a morte ganha autoridade. Eu posso citar aqui 3 tipos, ou 3 mortes. A primeira morte, que é uma morte imediata. A primeira morte que acontece quando o ser humano peca é imediata. É a morte espiritual. Essa morte espiritual, se você me perguntar o que é essa morte espiritual, essa morte espiritual é separação de Deus, é o fim da amizade do ser humano com Deus. A morte espiritual é igual a inimizade com Deus, ou a separação total e completa do homem, do ser humano, do seu Criador. Essa é uma morte que é imediata. A outra morte que acontece, que entrou porque o ser humano tinha que ter comido, Adão, Eva, eles tinham que ter se alimentado da árvore da vida. Se eles comem da árvore da vida, se eles se alimentam da árvore da vida, eles se tornariam eternos, e então a morte, como seres eternos, a morte não teria mais autoridade sobre eles. Então o corpo não morreria, não haveria morte, não haveria luto. Mas ao invés de eles comerem da árvore da vida, eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, erroneamente. A morte física também entrou. Além da morte espiritual, a morte física também entrou. Então a morte espiritual, separação de Deus, e a morte física, que nós conhecemos bem, né? Tenho certeza que você já perdeu alguém que você ama, que você amou, que você amava. Tenho certeza que você já passou pelo menos por um momento de luto da sua vida. Então você sabe o que é isso. Então essa é a morte física. O homem não foi criado eterno, mas se ele tivesse comido da árvore da vida, como deveria ter comido, não existiria essa morte. Por fim, o que a Bíblia chama de segunda morte. A segunda morte é a morte eterna, que não é a morte espiritual que eu já disse, não é a morte física, mas é a condenação eterna do ser, que é a pessoa ser lançada no lago de fogo e enxofre. É a alma da pessoa ser lançada no inferno. É a pessoa viver a eternidade separada de Deus. Essa é a segunda, chamada pela Bíblia de segunda morte, mas que aqui na lista que eu estou trazendo para você, é a terceira morte. Então trago 3 tipos de morte para você: a espiritual, física e a eterna. 3 tipos de morte. Existe a necessidade, diante disso, do ser humano ser salvo dessas mortes, do ser humano de alguma forma se livrar dessa condenação do pecado. Porque a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e separados estão da presença de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós temos que se apegar com a palavra de Deus, e não adianta ficar atrás de fábulas, não adianta ficar atrás de fábulas, de conversa fiada, de pregações de emocionalismo. Eu até quero fazer até um apelo aqui. Se você é pregador, pregue a palavra de Deus. Pregue sem se preocupar se a pessoa vai gostar ou não, mas pregue
para que a palavra de Deus entre no coração, na alma, na mente da pessoa, para que a pessoa receba Deus. Esse é o objetivo da pregação. A salvação é o objetivo da pregação. Aí você pode dizer, mas não foi eu que pequei, foi Adão, foi Eva. Eu quero te perguntar se você alguma vez já mentiu, se você alguma vez já adulterou, se você alguma vez já roubou, se você alguma vez já desejou alguma coisa do seu próximo, se você alguma vez não amou o seu próximo como a ti mesmo, se alguma vez você não amou o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, se você cometeu qualquer uma dessas coisas aí, e tem mais, né? Tem mais. Você já matou, tem mais. Se você alguma vez na sua vida já pecou, a Bíblia está correta, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. A maneira de se unir a Deus, de ter amizade com Deus novamente, a maneira de receber vida de novo, vida espiritual de novo, e ficar livre da segunda morte, que é a morte eterna que eu disse aqui, essa maneira é Jesus Cristo. Como está escrito em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é ninguém vai ao Pai, é ninguém vem ao Pai, porque tem que passar por Ele. Isso é só Jesus que faz. Como está escrito, que o único mediador entre os homens e Deus é Jesus Cristo. Não tem outra maneira. Você precisa de Jesus Cristo para ser salvo. E você precisa ser salvo, porque você é um pecador. Você peca. Se você peca, você precisa de Jesus. Não tem outra maneira, não tem outra forma. Então por que a igreja evangélica diz que tem que aceitar Jesus? Eu, de certa forma, não concordo muito com esse termo da pessoa ter que aceitar a Jesus, apesar de não estar errado. Mas o certo, né, irmãos? O certo, né, querido? O certo, né, mulher, né, homem? O certo, né, jovem? Ele é perfeito, imperfeito somos nós. Ele é perfeito, imperfeito somos nós. Ele é Deus e os humanos, seres humanos, pecadores somos nós. Então o certo, a necessidade, quem tem somos nós de sermos aceitos por Ele. Então, para sermos aceitos por Ele, nós temos que aceitá-lo, porque Deus não invade. Deus, Ele não arromba a porta. A Bíblia vai dizer, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo, ele me será por filho e eu lhe serei por Deus. Então, a palavra de Deus, ela é muito rica quando se fala de salvação, e é muito simples, não tem muita dificuldade. Por que a igreja evangélica diz que tem que aceitar Jesus? Eu quero dizer que não é a igreja evangélica que diz que tem que aceitar Jesus. Você precisa entender que o ser humano é alma, que tem corpo você vê, né? O ser humano é alma, todo ser humano é uma alma que tem corpo e tem espírito. Com a morte espiritual, o homem precisa ressuscitar espiritualmente, ou seja, precisa ser religado a Deus. E para que o corpo seja salvo, para que a alma seja salva, o único salvador é Jesus. Por que Ele é o único salvador? Isso é óbvio, porque foi só Ele que morreu por você. Porque é só Jesus Cristo que pode salvar você. Porque Ele é o único que morreu por você. E mais que isso, sem pecado. Então aquele que nunca pecou, morreu por amor de ti, para salvar você, para você não continuar morto espiritualmente, para a morte eterna, para você não continuar morto espiritualmente, para a morte eterna não te dominar. Para você, além de viver sem Deus, você aqui na terra, nesses anos aqui na terra dos viventes, você ainda não ir viver eternamente também sem Deus. Um absurdo a criação viver sem o seu Criador. E esse vazio que você sente no teu ser, que você vive buscando por muita coisa aí, achando que dinheiro, que riqueza, que orgia, que mulheres, homens, que todo tipo de coisa, todo tipo de religião, todo tipo de religiosidade vai suprir esse vazio que está em você? Não vai. Momentaneamente parece que supriu e daqui a pouco você está sentindo o vazio de novo. É porque esse vazio é o desejo da criatura, da criação
pelo seu Criador. A única maneira de você suprir esse vazio é você andando com o seu Criador, o teu Deus. E o único jeito de fazer isso é através de Jesus Cristo. Por que que a igreja evangélica diz que tem que aceitar Jesus? Porque a Bíblia diz que tem que aceitar Jesus. Romanos 10, 9 e 10 vai dizer que o homem precisa aceitar, Jesus Cristo. Precisa fazer uma oração pública, aceitando a Cristo, para que seja salvo. Quando essa oração, simples demais, essa confissão de fé é feita, o Espírito Santo de Deus, que é Deus, o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma luzinha, o Espírito Santo não é um poderzinho, tá? O Espírito Santo é uma pessoa. Quando essa pessoa, que é Deus, quando você aceita a pessoa de Jesus Cristo, quando você a recebe e aceita a obra salvífica de Jesus para você, então o Espírito Santo, essa pessoa divina, o Espírito Santo, vai habitar em você. Você vai passar a ser a habitação de Deus, casa de Deus. Nesse momento que o Espírito Santo entrar em você, passar a habitar em você, você vai passar a ouvir a Deus, você vai passar a ter comunhão com Deus. Você não estará mais morto espiritualmente, Ele te dará vida espiritual. Você estará religado com Deus, você estará ligado a Deus, você estará com o teu vazio, o vazio que você sente será suprido. Você vai passar a ouvir a Deus e você vai passar a ser uma nova criatura, porque antes você era uma criatura sem Deus, desligado de Deus. E uma vez que você aceita Jesus na sua vida, você é religado com Deus. E você passa a ser uma nova criatura, uma criatura que anda com Deus. Mais que isso, você passa a ser filho de Deus, porque lá em João 12 vai dizer que a todo aquele que crê, ele passa a ter o poder de ser chamado de filho de Deus. Se você ainda não aceitou a Jesus na sua vida, faça isso agora, faça isso imediatamente, faça isso nesse momento. Eu quero orar com você. A partir do momento que você fizer essa oração, Ele passa a ser o teu Salvador e o teu Senhor. Salvador e Senhor. Senhor Jesus Cristo, a partir desse momento, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Seja o meu Senhor, seja o meu Salvador. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Entrega a tua vida para Jesus agora. Ore dessa forma, tá vendo? Uma oração muito simples que mudou a sua história, já mudou a sua história. Se você já é crente, se você já fez essa oração, você sabe o que eu estou falando. Deixa escrito alguma coisa aí, deixa alguma coisa que tem nos comentários para quem ainda não aceitou Jesus. Conte a tua experiência aí nos comentários. Fale alguma coisa de Deus para esse povo. Deus te abençoe. Paz do Senhor Jesus. Até a próxima.